寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Macau e Butão, Butão ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá para ficar postando aqui no canal do YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição o vídeo aí sobre o Guian Wangchuk e outros vídeos relacionados ao Butão, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E hoje, como vocês estão vendo, vamos falar sobre Jigme Wangchuk, o rei que protegeu o Butão. Minha quinta série dispara. E afinal, como assim ele protegeu o Butão? O que ele fez aí diretamente ou indiretamente que protegeu o Butão? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje, e não só a questão aí de proteger no sentido militar, mas sim em vários outros sentidos também, beleza? Mas enfim, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. Jigme Wangchuk, não se sabe ao certo o dia e o ano em que ele nasceu, o dia e o mês que ele nasceu, mas sabe-se que ele nasceu em 1905 e veio falecer no dia 30 de março de 1952. Jigme Wangchuk, ele nasceu no Palácio Real, no distrito de Wangduk Phodrang, perdoe a pronúncia. E ele era aí o primeiro filho aí do Guian Wangchuk, Jian Wangchuk. Então ele automaticamente era o sucessor, mas não só isso, né? Desde pequeno ele sempre teve uma boa educação, ele teve aula de inglês, aula de hindu, aula aí do idioma local, obviamente, aula de butanês e aula aí religiosa, porque querendo ou não, ele tinha que ser religioso, e então ele sempre foi preparado aí para ser o sucessor de seu pai assim que ele viesse a falecer. E no dia em 1926, né, o pai dele acaba falecendo e ele passa a ser o novo rei do Butão. Mas ele é coroado apenas aí um ano depois, no dia 19 de março de 1927, onde ele passa a ser oficialmente coroado. Então, com a coroação dele, ele tem outras prioridades. O pai dele, como forjou o Butão na guerra, quase que literalmente, então o pai dele sempre investiu no exército, só que ele tinha um outro pensamento. Ele não queria só modernizar o exército do país, mas sim como ele queria modernizar todo o país. Ele queria modernizar o Butão, a infraestrutura e até mesmo o próprio governo. E quais eram essas mudanças? Bem, ele começou mudando a infraestrutura interna do país, urbanizando o país como um todo, reconstruindo o leste do país, construindo novas escolas, novos hospitais, questões aí religiosas também. E não só escolas e hospitais, mas como ele passou a literalmente a construir estradas, né, para outros lugares onde não tinha investimento, onde as pessoas viviam na miséria. E então, a partir desse momento, ele também passou a construir casas para essas pessoas, passou a reformar casas, né, de pessoas aleatórias. E também, obviamente, para agradar um pouco da nobreza da corte real, ele também aí molhou a mão do pessoal, né, construindo casa para nobreza, ajudando a reformar palácios. Só que, apesar disso tudo, ele não conseguiu realizar, porque faltou verba, faltou dinheiro, mas ele fez bastante mudanças no país. E também ele passou a fazer diversas reformas internas no governo butanês, como por exemplo tirar a pena de morte para crimes não hediondos, mas sim deixar apenas aí para crimes graves. Abusos contra a mulher, abuso contra a criança, empacotamentos, né? Então, tipo,
crimes como furto, como roubo, iam ter penas sim, mas não iriam mais ser penas de morte. E além disso também ele mesmo acabou reduzindo os impostos do país, né, e abaixou algo bem notável as taxas que as pessoas pagavam, fora os impostos. E não só isso, né, mas como ele também disponibilizou um canal onde qualquer tipo de pessoa, seja ela civil, militar ou até mesmo da própria nobreza, onde essas pessoas iriam falar diretamente com ele. Ou então imagina, você é um cara aleatório que pode falar diretamente com o rei e que isso era impensável no governo anterior. E o porquê que ele criou esses canais? Ele criou esse canal de comunicação direta com o povo justamente para poder saber aonde investir e o que corrigir no governo dele, porque ele não só abriu um canal para as pessoas falarem onde está o problema, mas sim também para apontar as falhas no próprio governo dele, como por exemplo, abuso dos policiais, abuso do exército, abuso aí de alguma autoridade, até mesmo dentro do próprio governo, né, sendo ela algum clero, algum sistema religioso. Então ele abriu para poder, né, intermediar um diálogo e poder resolver este problema. Mas tempo vai, tempo vem, né? Durante a Segunda Guerra Mundial que as coisas começaram a ficar feias, né? Porque quando o Japão acabou invadindo a China, ele estava a um passo aí de chegar no Tibete, e se chegasse no Tibete, eventualmente ia chegar no Butão. Então, só que como ele não tinha boas relações com a China, porque o Butão era considerado, aliás ainda é considerado um território tibetano, então muitos chineses aí não reconheciam o Butão como um país e sim como parte da China. Já a Índia nunca teve esse problema, né, esse problema devido aí a tanto a proximidade de fronteira, que eles fazem fronteira diretamente com a Índia, mas também pelo fato do idioma, dos hindus, alguns hindus estarem por lá. Então isso ajudou bastante, né, a questão aí da conversa. E então, ao mesmo tempo, isso tem um problema, porque quando o Japão começou a se expandir pela Ásia e invadir a Índia, o Jigme Wangchuck ele deu um total aí de 100 mil rúpias para o Raj britânico para proteger o Butão dos japoneses, né? Não proteger o Butão o país Butão de uma possível invasão japonesa. Então ele de certa forma ajudou a proteger o país, né? Mesmo que não sem exército, porque o exército butanês é um exército completamente irrelevante que provavelmente ia de base no primeiro conflito contra os japoneses. Então, né, eles acabaram fazendo do exército mais uma segurança interna do que na questão de invasão mesmo. E também não só isso, né, mas a Índia ajudou a proteger o Butão de turistas e principalmente turistas ocidentais, justamente pelo fato, né, de que o rei do Butão pensava que eventualmente os turistas poderiam explorar por lá, né, observar pontos e querer invadir, uma vez que os ingleses já tentaram invadir o Butão e por incrível que pareça acabaram apanhando feio dos butaneses. Mas uma coisa também é que quando a Índia teve sua independência em 1947, o Butão foi o primeiro país a reconhecer o governo aí do Jigme Wangchuck, justamente para continuar protegendo o país aí de estrangeiros. E em 1949, né, ele acaba enviando uma delegação para reconhecer oficialmente aí o governo indiano. E em troca, o governo indiano também passou a ajudar o governo butanês nos assuntos exteriores, já que o rei Jigme Wangchuck acabou adotando uma postura isolacionista a fim de proteger, né, as pessoas, né, de turistas e influências externas, sejam elas quais forem.
e manter o status quo dentro do país, manter tudo em ordem, né? Evitar que ideologias de fora entrassem no país, evitar que religiões de fora entrassem no país e ficasse aí o verdadeiro caos. Mas nem tudo são flores. No início aí de 1952, o rei Jigme Wangchuck ele acabou adoecendo e ficou extremamente precário, né? Ele acabou ficando bem doente, bem ruim mesmo, e não tinha muito o que se fazer. E ele sabia que eventualmente ele ia acabar ali sendo empacotado por causa da própria doença. Então ele decidiu deixar de cuidar um pouco aí dos assuntos do país e deixar o seu filho mais velho aí já encarregado disso, já no processo, né? Porque ele acabou né, meio que, entre aspas, deixou o governo e ele passou a passar o tempo aí com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa e também com o seu hobby aí de caça, de arquearia, até que no dia 30 de março de 1952 ele acaba falecendo e o seu filho acaba assumindo o poder, que é o próximo vídeo sobre o Butão que nós vamos falar, beleza? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Veja os vídeos tanto do card quanto da descrição. Veja os vídeos. Quem puder dar aquele apoio também, eu agradeço. Me siga no Insta e nas minhas outras redes sociais. Eu vou estar deixando aqui na descrição também. Beleza? Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Passe esse vídeo com um amigo seu, com uma amiga sua. Ou com uma pessoa que se identifica. Falou e fui!